Semana passada eu estava falando com Deus o desejo que eu tinha de ver meus irmãos, que é muito bom, né? A gente estar junto com as pessoas que a gente ama. E os meninos almoçaram lá em casa hoje. E eu falei, poxa, eu nem sei o que eu vou, que palavra eu vou trazer hoje à noite. E eu sempre faço assim, tá? Quando parece que as coisas não estão encaixando, eu tenho meu cantinho lá na minha cama, eu deito e durmo. Porque a palavra de Deus fala que aquele que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Então, muitas vezes, em vez de você ficar preocupado, batendo a cabeça na parede, o que você vai fazer? Deita e dorme. Espera no Senhor que Ele responda. Né? E eu deitei, dormi um pouco, e quando eu acordei, eu já fui direto para o banheiro. Aí eu ouvi a mãe que está ela lá na sala, eu cheguei, era minha irmã, com o esposo dela, a outra minha irmã e o meu cunhado. Então aquilo para mim foi um grande presente. Nós precisamos de aprender, irmãos, que não existe nada que nós podemos fazer além da oração. Confiar em Deus e esperar em Deus. Vou chamar a minha irmã para dar uma palavrinha e ela mesma vai se apresentar. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. A palavra do Senhor está cumprindo na minha vida. Amém? Amém. Isso aqui é um projeto de Deus na minha vida. Que eu tinha desejo de um dia estar aqui neste lugar. E hoje foi o dia que o Senhor fez. Por isso, regozijemos e alegremos no Senhor. Eu sou a cunhada da Odisseia, irmã do pastor Alair. Privilégio muito grande de ter eles como pastores. Como está a poder vir visitar eles na casa deles. Como a gente tem privilégio quando eles vão na casa da gente, a gente se sente honrada. Sente que foi o Senhor que nos uniu. E nós somos uma família muito abençoada, muito unida. Então, eu quero deixar um abraço para os irmãos da minha igreja, sede quadrangular da cidade de Campo Belo, Minas Gerais. Um abraço dos diáconos, diaconisas, para as irmãs. Para vocês um grande abraço. Meu também, que eu sou obreira lá já há 28 anos. Então, eu visto igual a vocês. Os diáconos, diaconisas, eu visto igual a vocês. Tem o mesmo crachá, tem o mesmo lencinho de amarrar no pescoço. Eu sinto honrada, viu? Sente honrada diante de Deus, porque quem nos honra a gente é Deus, viu? Não é irmão, não é ninguém que está do lado da gente. Quem nos honra a gente é Deus. O que Ele tem feito na minha vida é isso. Eu tenho esperado em Deus e Ele tem me honrado de maneira, forma especial. Ele nunca tem deixado eu desamparado, Ele sempre tem me honrado. E muito, não pouco. Então, se você um dia não é dizimista na casa de Deus, meu filho, faça isso. Porque eu sempre fiz, desde quando eu aceitei Jesus, há 29 anos atrás, eu falei para Deus, Deus, se o Senhor nunca deixar me faltar nada, eu honrarei o Senhor enquanto vida eu estiver. E eu tenho honrado, o Senhor tem honrado a minha vida. O Senhor tem me dado coisas grandes, grande e muito grande. Não é coisas pequenas, não. Meu irmão sabe, minha cunhada sabe disso, é coisas grandes. Tem passado muita luta? Sim. Tem teto de igreja caído na minha cabeça? Sim. Na porta da igreja, estava lá despedindo os irmãos, abraçando os irmãos para sair, o teto desabou em mim, o povo ficou apavorado, não apavora não, eu não machuquei, me arranhei, só chutei o uniforme, eu lavo, quarta-feira estou de volta. Então, o inimigo tem levantado sobre a minha vida, tem tentado me parar de toda forma, mas maior é aquele que está lá em cima. Sempre espelha em Deus, não espelha no homem, não espelha na mulher, não. Espelha em Deus, porque Deus é o nosso espelho. E nós, se você caminhar com Deus, Ele caminha com você. Amém. Porque Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Amém? Amém. Eu deixo um abraço da minha igreja sede quadrangular, do meu pastor Luiz Libério dos Santos, para todos vocês, e um grande abraço para vocês também. Vamos, Senhor, com as palmas? Glória a Deus. Essa é a minha irmã que eu falei que a marquise da igreja caiu. E caiu uma parte na frente dela, de lado atrás, na frente dela, e nada caiu na cabeça dela. Um pedaço de cimentos grandes. Só o pó veio sobre ela. Só o pó caiu em mim.
E não há Nunca uma cidadezinha fui pequenininha, nem não. pra Não. frente, mas no dia que eu estava, eu fiquei abraçando os irmãos, saindo Então, daqui desabando. Como ela disse, ela tem confiado em Deus. Quem tem compromisso com Deus, eu tenho com isso. Faça isso. Faça isso. Glória a Deus. Por isso que quando ele chegar lá, eu já tenho o tema da mensagem, né? O poder da oração. Então, quando a gente olha, as coisas acontecem. Quando nós dependemos de Deus, nós temos prazer na oração. Quando nós temos prazer na oração, a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor, as mãos do Senhor, os ouvidos do Senhor, está atento o que é feito naquele lugar. Os olhos do Senhor estão sobre aquele lugar. Os seus ouvidos atentos na oração que é feita naquele lugar. Então a oração, ela é o pilar de todas as coisas. E eu vou pedir para a Mariana colocar para nós aqui Mateus 6, do 6 ao 8. Se você quiser continuar, seguir na sua Bíblia, você faça isso. Senão você pode seguir aqui na tela. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que vos peçais. Feche os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem suprido, Senhor, meu Deus, Pai. Nós, não, Senhor, só fisicamente, porque isso é um presente que nós recebemos, mas espiritualmente, porque nós não sabemos o quanto o Senhor tem nos livrado, o quanto o Senhor tem nos protegido enquanto estamos dormindo. Por isso, Pai, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lendo esse texto, é muito curioso porque no versículo 5 fala o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa espiritual, que você é uma pessoa santa. Santo é Deus, né? Jesus Cristo é santo. Ele diz que nós somos filhos, e um dia, se nós continuarmos no caminho, seremos santificados. Então nós temos nosso corpo transformado, e aí sim teremos um novo nome, e nosso corpo vamos ser santificados igual a Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, o poder de Deus, o próprio Deus está dentro de nós, mas nós ainda somos carnais. Não procura uma igreja que não tenha defeito. Se ela for perfeita, alguma coisa está errada. Porque a igreja é um pronto-socorro onde tem pessoas doentes que precisam ser curadas. Igreja é um lugar de pecadores que querem ser arrependidos, querem o arrependimento, e não santos que querem ser maior do que Deus. Então seja aquilo que Deus quer que você seja. Amém. Nós somos pecadores, sim, mas nós temos um juiz, nós temos um advogado que ele trabalha em nós a cada dia, e quando nós nos arrependemos, ele nos perdoa e ele nos ensina: aqui você errou, procura não errar no mesmo lugar, mas você vai errar lá na frente, mas eu vou estar lá de novo para te ajudar. Então, quando ele disse que quando nós formos orarmos, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, ele quis dizer o seguinte: existe um momento na vida de um cristão que a oração dele, ela é individual, ela não é coletiva. Por isso, você tem uma vida de oração na tua casa,
é muito importante para a sua vida cristã. Porque é naquele momento individual que você mostra para Deus quem é você e Deus revela para você quem é Ele na sua vida. Então é necessário nós termos uma vida constante de oração. Uma vida, quando ele fala fechar no quarto, não, irmão, não é você ir lá e trancar a porta do seu quarto. Tem pessoas que fazem isso, glória a Deus por isso. Mas não, é você reservar um tempo particular para você conversar com Deus. Onde você é você e Deus é Deus. Onde você fala para Ele as suas necessidades e Ele fala, eu só estou esperando você confessar, porque eu já sei o que você precisa. Antes de você orar, eu já preparei. Mas você tem a chave, porque eu te dei, não a chave, eu te dei as chaves. Significa que tem várias portas que você vai pegar a chave certa, para você abrir a porta certa, para você receber aquilo que você quer. Todas as bênçãos já foram liberadas a nós. Não é isso que a palavra de Deus fala? Mas Deus ele nos deu as chaves. Cuida bem das chaves. Porque um dia você vai precisar de cada uma delas para você abrir determinadas portas que é só você que pode abrir. Ah, mas Deus não vai fazer um milagre na minha vida. Não, Ele já fez. E Ele te deu a chave. Se você quer um milagre, é você que tem que abrir a porta. Glória. A igreja está entendendo? Amém. Então, quando ele fala, fecha no seu quarto, fica ali. E orando, não useis de vãs repetições. Não fica falando, Deus, coitadinho de mim. Eu sou tão pequeno. Eu sou tão inferior. Eu sou tão pobre. Deus, Jesus Cristo, disse que eu sou filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro do reino da graça. E agora eu estou junto do Senhor. Eu vim buscar no lugar certo. O Senhor disse que se eu pedir em nome de Jesus, tudo que eu pedir vai acontecer. Então eu estou declarando agora no mundo espiritual que o diabo não vai roubar as minhas bênçãos, porque o Senhor já me deu. E agora eu entro com confiança no trono da graça e vou receber aquilo que o Senhor já me deu. Me dê aquilo que é meu. Em nome de Jesus, o diabo não vai mais colocar a mão no que é seu. Aleluia. Você está entendendo? A oração é para isso, a comunhão com Deus é para isso. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós falamos, eu oro dia e noite, mas você não tem uma comunhão, você não para ouvir o que Deus está falando com você. Muitas vezes nós precisamos de ouvir. Eu tenho uma coisa comigo. Quando eu oro, eu não fico pedindo a Deus a mesma coisa todo dia. Eu banco aquilo que eu orei uma única vez. E todo dia eu falo, Deus, eu coloquei nas tuas mãos, eu estou esperando uma resposta. E ela vem. Ela vem. A resposta vem. Porque a palavra de Deus fala para nós esperar com confiança, paciência. Glória a Deus. Não, Deus ele não é estresse, mas Deus ele não sai correndo para abençoar você. Não, Ele já te abençoou. É você que precisa de ouvir aquilo que Ele tem para te dar. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você vê as coisas com os olhos espirituais, você vê a mão de Deus sobre você a cada movimento que você tem. A cada movimento. Porque você sabe que sem Deus você não respira. Você sabe que sem Deus você não enxerga. Você sabe que sem Deus você não tem comida. Você sabe que sem Deus o seu diploma lá da faculdade não vai prestar para nada. Porque só Deus, Ele faz o arroz, Ele faz o feijão, Ele faz a carne. E não o seu dinheiro compra. Mas é Deus que faz. Então nós precisamos de entender que a oração, ela move a situação, muda a situação. A pastora que fala, a oração muda a situação. Jesus, Ele nos ensinou a ter uma vida de oração. Sempre uma vida de oração, uma vida de oração. Buscando sempre, individualmente, buscando no coletivo. Nós oramos em casa, nós oramos com a nossa família, nós oramos na igreja, nós oramos na casa dos irmãos. Eu não sei se a minha mãe ainda faz isso, mas era um barato. Ela ia lá na casa da minha mãe, de repente ela falava, eu vou embora porque eu estou com pressa. Mas com pressa, daqui a pouco ela parava na casa de um, ia orar para aquelas pessoas,
depois ela ia orar na casa do outro, depois ela ia orar na casa do outro, até chegar na casa dela. Se essa menina contar como que ela trabalha, e o que Deus fez na vida dela, você fala, olha, só Deus mesmo. Só Deus. É verdade. Por quê? Porque é confiança, irmão. É nós sabermos que na nossa caminhada tem pessoa que está esperando que nós oramos por ele. Que nós venhamos a usar aquele cantinho lá do nosso quarto, o que nós falamos com Deus, para dividir com aquele que Então a oração é para isso, a oração nos fortalece. Coloca para mim, a oração, ela nos garante a vitória. Coloca para mim Mateus 21, 22, por favor. E tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis. Glória a Deus. Tudo. Amém. Não tem nada que você peça a Deus em oração que você não tenha resposta. Tudo que você pedir em oração, você vai receber. Então a oração, ela é a chave que você tem. Então você, quando quiser um milagre, dá nome ao seu milagre. Qual que chama o seu milagre? Qual o nome do seu milagre? É paz? Então é paz. É restauração da tua família? Então é restauração da tua família. É salvação? Então é salvação. Dá nome naquilo que você está pedindo. Por isso que a palavra de Deus fala, pede e não recebe porque pede mal. Deus, Ele me dá um emprego, qualquer coisa serve. Deus não vai te dar qualquer coisa, irmão. O pai não vai dar uma serpente para o filho de vender peixe. Então nós precisamos de dar nome naquilo que nós queremos de Deus. Eu quero servir a Deus com alegria, então tem alegria para servir a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então eu não acho que aquilo é um fardo. Não, está difícil. Glória a Deus, eu escolhi isso. O Senhor me chamou antes de eu nascer. Então se eu estou fazendo, é porque Ele está comigo. Glória a Deus. Eu passarei pela prova, cantando louvor. Glória a Deus. Quase 3 vezes. A pastora dificilmente tinha dia que nem da cama ela saía. Eu nunca vi essa mulher parar de orar. Eu nunca vi ela parar de participar dos 3 grupos de oração que ela tem todo dia. Perna doendo, corpo doendo e oração. A febre baixava, oração. Tinha hora que não dava certo, a gente ia lá no pronto-socorro, voltava, oração. Graças a Deus, ela está aqui. Ah, mas por que levou 3 meses? Eu não sei, pergunta para Deus quando você chegar lá. Porque eu não sei, eu sei que ela está bem. Glória a Deus. Mas a oração foi Aleluia. Então nós temos que crer, irmão. Nós não precisamos saber. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Sei lá, irmão. Eu sei que Deus falou que se você crer, você verá a glória dele. Amém. Amém? Então a oração é para isso. E eu separei bem rapidinho para a gente estar conversando. O povo de Deus conhecia o poder da oração. Lembra que Jesus falou, quando orarem, ora assim, Pai nosso que está no céu. Sabe por que Ele ensinou aquilo para os discípulos? Porque o povo de Israel sabia o poder da oração. Então o povo de Deus tem que saber o poder da oração. Coloca para mim ali, por favor, Josué 10, 12 ao 13. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, depende em Gibeão, e tu, lua, no vale da Jordão. Olha, sabe o que estava acontecendo aqui? Naquele momento, aliás, o que estava acontecendo naquele momento? O povo de Deus estava numa guerra. E quando chegava a noite, as coisas ficariam mais difíceis. Então, naquele momento não tinha como orar. Eu quero dizer para você, procura ter uma comunhão com Deus enquanto está tudo bem na tua casa. Se prepare, porque o dia bom e o dia difícil andam um atrás do outro. Você não sabe como será amanhã. Então se prepare hoje. Porque amanhã, se você tiver uma dificuldade, você não vai ter tempo de preparar, de orar. Você tem que estar preparado. Josué,
ele era um homem de oração. Ele aprendeu com Moisés. Ele viu tudo que Deus fez através de Moisés. Então, na hora da guerra, ele não orou. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. O sol vai parar e a lua vai parar. Enquanto nós não ganhar essa guerra, não vai escurecer. Ele não tinha tempo. Ele tinha que determinar. E tudo vem pela palavra. O Senhor disse: haja luz. E teve luz. A água vai ficar num determinado lugar. E tem o mar e a água não sai daquele lugar até hoje. Por quê? Porque foi determinado pela palavra. Tudo vem pela palavra. Conforme a palavra sai da tua boca, é a tua colheita. Então Josué, ele disse: não vai escurecer enquanto nós não pegarmos. Coloca o próximo. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingasse de seus inimigos. Enquanto o povo de Deus não venceu os seus inimigos, o sol e a lua não morreram. Quando nós oramos, Deus para o céu e para a terra e para o inferno. Enquanto o seu inimigo estiver de pé, Deus não permita que nada mude, porque a palavra que sai da tua boca é que vai derrotar o inimigo. Amém. Amém. Glória a Deus. É a palavra que sai da tua boca. Ah, mas Deus tem misericórdia de mim. Deus, que esse demônio sai da minha casa. Não. Não é assim. Em nome de Jesus, eu estou ordenando, saia. E ele vai ter que obedecer. Glória a Deus. Porque a tua palavra, o nome de Jesus veio antes. Então a tua palavra foi: em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem. Lembra do profeta Elias? Se eu sou homem de Deus, que desce fogo do céu, agora ele quebra esses 50 aí. Na hora. Mas quem falou que ele era homem de Deus? Foi o arrogante do comandante dos 50. Reconheceu que ele era homem de Deus, mas não deu a ele o devido respeito. Vê que como Deus é maravilhoso. Então nós precisamos de valorizar isso. Nós precisamos de entender isso. Não está isso escrito no livro dos justos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Já pensou? O dia de 12 horas durar quase 18 horas, só porque o povo de Deus precisava de uma vitória. Quando você precisa de uma vitória, Deus para tudo para te entregar aquilo que você está pedindo em oração. Tudo que você está pedindo em oração. Segunda, a oração nos livra de ser devorado. Só que nos livra de sermos devorados é a oração. Amém? Então coloca para nós ali, por favor, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e oravam, e davam graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Tem pessoas que é muito bom na oração, quando está tudo bem, mas quando dá problema, ela sai fora. Daniel, ele era um homem que adorava a Deus em Jerusalém. E ele era bom nisso. E de repente vem e leva ele como escravo. Ele servia como escravo. E fazia o quê? 3 vezes por dia. Ele ia para o lado de Jerusalém adorar a Deus. Porque ele entendia que o Deus que estava com ele lá em Jerusalém era o mesmo que estava com ele
na terra da escravidão. Não tinha mudado. Deus não muda. Quem muda somos nós, no nosso propósito, na nossa visão, na nossa maneira de relacionar com Deus e principalmente de servir-nos a Deus. Mas Ele não muda. O lugar que você está é lugar santo. Foi isso que Ele disse para Moisés: tira a tua sandália, porque o lugar que você está é lugar santo. E para Josué Ele falou: todo lugar que você colocar a planta do teu pé, eu te dou como herança. Meu irmão, você não sabe o que Deus já conquistou para você. Mas você precisa aprender a depender de Deus na oração e caminhar dia após dia. Saber que o dia de ontem não tem nada a ver com o dia de hoje. E amanhã nunca existiu e não vai existir. Porque 00:01 já é hoje. Então cuida da tua vida hoje. Faça o bem hoje. Busque a Deus hoje. Ore a Deus hoje. Entrega a tua vida para Jesus hoje. E amanhã não vai acontecer. Porque sempre será hoje. E ontem foi passado. Amém? Amém. Saiba disso. Josué, ele tinha um relacionamento com Deus. Quando ele precisou, lá estava. Pela voz dele, Deus parou tudo. Daniel, ele tinha um decreto. Aquele que adorasse outro Deus seria jogado na cova dos leões. Ele não estava nem aí com os leões. Ele não estava preocupado com isso. Porque ele tinha uma vida de oração. Se o leão me comer, eu vou para Deus. Se ele não comer, eu vou dar testemunho. Então, de qualquer maneira, eu estou ganhando. O povo de Deus não perde, o povo de Deus só ganha. É verdade. Nas dificuldades nós aprendemos a superar, para desfrutar daquilo que Deus tem lá na frente. Tem muitas pessoas que falam: a minha dificuldade, que dificuldade eu estou passando? Irmão, passa dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque se Deus te der muita coisa hoje, você não sabe nem administrar. Por isso que a palavra de Deus fala: seja fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Glória a Deus. Mas primeiro, dê valor ao pouco que você tem. Aleluia. Saiba valorizar aquilo que Deus te deu, porque Deus não te dá nada de segunda classe. Tudo que Ele te dá é bom. Então o que aconteceu? Jogaram Daniel na cova dos leões. Ele orou na cova dos leões? Eu acho que não. Ele não tinha tempo para isso. Ah, Senhor, fecha a boca desse bicho. Não. Ele estava despreocupado. Porque ele sabia que se os leões comessem, ele ia para um lugar muito melhor do que onde ele estava. Então ele confiava em Deus. O que Deus fizer para mim hoje é o melhor. Glória a Deus. Ah, coitadinho, coitadinho de você nada, coitadinho daquele que não conhece Jesus. Porque se Deus tirar a vida dele hoje, ele vai para o inferno. Você não. A sua vida, o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Então valoriza isso. Você sabe o que é ter um nome escrito no livro da vida? Quando você abre o livro que tem o nome dos presidentes, vamos dizer assim, um país famoso, conhecido como Estados Unidos, está lá o nome de cada presidente. Mas aqueles são um livro. Aqueles não morreram e não ressuscitou. A palavra de Deus fala que você não vai morrer. Quem vai morrer é teu corpo, mas você vive para sempre. Então, se você tem o seu livro escrito, o seu nome escrito no livro da vida, é para sempre, é para a eternidade. E Deus, Ele é contigo todos os dias, porque a promessa é dele. Glória a É a Deus. promessa dele. Glória Então, a Deus. não se preocupe. Continue. Não pare. Vê o que você está fazendo, aquilo que Deus te deu. Talvez Deus te deu tanto talento, irmão, e você está tão preocupado. Como você vai fazer? É porque não tem condições? Bem, se Deus te chamou, Ele sabe que você pode fazer. Você pode não fazer. E Deus não vai pegar aquilo que Ele deu para você e vai dar para o outro fazer. Não. O que Ele deu para você fazer é para você. Se você não fizer, vai ficar sem fazer. Então Deus vai levantar outra pessoa que vai fazer, mas quando você chegar diante de Deus, Deus vai falar: olha, deixa eu ver sua mão. Poxa, lembra do talento que eu te dei? O que você fez
Eu dei 10 para um, 5 para o outro, 1 para o outro. O que você fez? Ah, Senhor, eu fiquei com medo de perder meu talento. Então eu peguei escondido na terra. Deus falou, se você tivesse trabalhado, você tinha perdido 2. E muitas vezes nós estamos olhando para o nada, buscando alguma coisa. Olha para Cristo. E Ele responde às nossas orações. Terceiro, a oração nos fortalece para momentos difíceis. Mateus 26, do 36 ao 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali. Sabe o quê? Para um pouquinho aí, viu? Sabe essa caminhada deles aqui? Foi depois da Santa Ceia. Então eles se reuniram para comer a última refeição junto com Jesus antes da crucificação. Então naquela Santa Ceia, Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. Ele partiu o pão e deu para cada um deles. Então ele estava dizendo: eu estou dando um pedaço de mim para cada um de vocês. Porque vocês vão ver coisas incríveis daqui a alguns dias. Vocês vão ver eu sendo preso, vocês vão ver aqueles que andam comigo indo embora, vocês vão ver me crucificando, vocês vão ver sepultando-me no túmulo, e vocês vão ver eu ressuscitado andando entre vocês. Glória a Deus. Aleluia. E quando você estiver tão preocupado porque não pegou nenhum peixe, nenhum pão, eu vou chamar vocês que o peixe e o pão já está pronto para vocês comer. Mas vocês, nesta noite, vocês vão comer um pedacinho de mim, para que vocês não esqueçam que tudo que acontecer foi programado pelo meu Pai. Então eu vou estar em vocês, onde vocês estiverem. E ele disse: olha, e antes que eu seja crucificado, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E essa aliança não é agora na Santa Ceia, é lá na cruz, que ainda vai acontecer. Mas se eu falar agora, vocês vão entrar em pânico. Então Jesus não falou, ele só prometeu: este é o meu sangue que será derramado em favor de vós. É a nova aliança. A aliança com o sangue de bode acabou, porque agora é a aliança de um sangue puro, santo e transformado. O próximo: e levantando consigo a Pedro, veja bem, irmão, o colega que andava com ele, a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar. Então Jesus, ele não estava triste por ele ir para a cruz, porque aquilo ali era um propósito. Ninguém estava prendendo Jesus, ele se entregou. Ninguém levou ele, ninguém colocou uma coroa de espinho na cabeça dele, ele permitiu. Ninguém fez ele carregar a cruz, ele fez por espontânea vontade. Ninguém pregou ele na cruz, ele peitou lá na cruz e permitiu que eles pregassem ele. Ninguém furou Jesus, mas ele permitiu que furasse, para que a nossa fé fosse transformada, para que as pessoas incrédulas começassem a crer que ele é filho de Deus. Então nós precisamos de viver isso. O próximo: então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Foi a única hora, o único momento que Jesus pegou alguns dos seus seguidores e falou: dá para você orar um pouquinho comigo? Aquilo ali é a parte humana de Jesus, ele estava falando com eles.
um pouquinho comigo. Porque eu estou pronto, mas vocês não. O que vocês vão ver daqui a pouco, muitos de vocês vão embora e não vão voltar mais. Irmãos, hoje a gente vê que um vírusinho que surgiu há 2 anos atrás tirou tantas pessoas da presença de Deus que até hoje essas pessoas não voltaram. Agora imagina sabendo que Jesus ia ser crucificado por causa de um vírus. Irmãos, a gente vê igrejas vazias e as pessoas em casa. E você fala com ela, eu vou voltar. Não, não vai. Porque elas decidiram que do jeito que está tudo bem. Elas não pensam que pode não ser um vírus, mas pode ser um acidente. Lembra da marquise em cima dela? Poderia ter sido o filho dela, mas foi para a honra e glória de Deus. Aleluia. Glória a Viu? Deus. Ela sabia que aquilo lá ia cair em cima dela? Não. Então muitas vezes as pessoas se afastam de Deus por causa de um vírus e não tem coragem de voltar. Mas em um acidente, tem carro rodando aí a 130 por hora na rua. Você pode ser atropelado. Como você está? Está vigiando? Está pronto? Então nós precisamos estar pronto. Vigiai comigo. Vigia comigo, olhe comigo. Porque eu estou angustiado. Mas por que eu estava angustiado? Ele, como homem, sabia da dor que ele ia sentir. Ele era acostumado a ver as pessoas sendo crucificadas. Ele era judeu. Aquilo acontecia. Ele sabia o que ele ia passar. Coloca o próximo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se o Senhor quiser passar isso, tudo bem. Mas se o Senhor disser que eu tenho que passar, também tudo bem. Aprender a dar graças a Deus todos os dias. Porque no dia bom, você anda sozinho. No dia difícil, Deus te carrega. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. O próximo. Grande Deus. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo. Quantas pessoas, irmãos? Nem uma hora pode tirar para orar. E olha que nós temos 24 horas. Nem uma hora. Por quê? Porque nós estamos aparentemente tudo bem. Mas nós achamos difícil orar uma hora. Nós achamos difícil sair da nossa casa para reunir, para orar uma hora. Por nós mesmos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, esposa, pai, genro, nora, a nossa igreja, a nossa congregação, nossa cidade. O destino da nossa nação. O nosso emprego. Nós achamos difícil tirar uma hora. Jesus disse: você não pode vigiar nem uma hora. O próximo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para que os discípulos não entrassem em tentação, e ele estava tudo bem. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou: o meu espírito está pronto, mas eu estou num corpo, então me ajude. Muitas vezes, irmãos, nós buscamos ajuda em psicólogo, nós buscamos ajuda no advogado, nós buscamos ajuda no INSS, nós buscamos ajuda. Tem pessoas que fazem isso, irmão, que conhecem a palavra, vai buscar ajuda até no centro espírita, mas não vem buscar na casa de Deus.
Você vê como a oração faz falta. Como a oração é difícil. Ele fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne, ela pode me trair, ela pode trair você. Não deixa ser traído. O próximo, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deus, Ele tem que fazer a vontade dele na tua vida. Tem dias que você está para cima, tem dias que você está para baixo, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Seja no dia bom, no dia difícil, Ele é Deus. Aleluia. E nós construímos na oração. O próximo. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Irmãos, tem pessoas que estão na igreja há 20 anos e continuam dormindo. Tem que coisa? Não desperta para a oração. Não desperta para se entregar a vida para Cristo, sabendo que cada dia que passa é um dia menos na nossa vida, irmão. E nós não sabemos quantos dias nós temos. Precisamos de cuidar da nossa salvação hoje. Porque nós não sabemos a hora que a trombeta vai tocar e vai chamar o nosso nome. Mas não vai chamar o nome nosso pessoal. Vai chamar o nome que Deus nos deu. Eu não sei qual o nome que Deus me deu. Ele não vai me chamar de José. Ele vai me chamar pelo nome. O nome que eu vou viver é a eternidade comigo. Então eu tenho que me preparar hoje. O meu nome tem que estar escrito no livro da vida hoje. Para que o dia que Ele me chamar, Ele sabe o meu nome. Então eu vou com Ele. E voltando, achou-os dormindo. Muitas vezes nós precisamos de acordar. De acordar para a palavra de Deus. Sabendo que igreja é lugar de dificuldade. A igreja é o único caminho para levar as pessoas à salvação. A gente ouve muitas pessoas falar, eu sou a igreja, glória a Deus, irmão. Mas presta bem atenção no que Jesus disse. Um corpo bem ajustado. Nós somos corpo de Cristo, noiva de Cristo. Para que Ele seja a cabeça da igreja, nós temos que estar unidos. Um é dedo, outro é coração, outro é pulmão, outro é olho, outro é o cabelo, outro é a orelha, outro é o ouvido, outro é os olhos, mas cada um tem uma função específica no corpo de Cristo. E se nós não estivermos unidos, nós estamos fora. Porque Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então, para nós estarmos sob a proteção de Cristo, nós precisamos de estar no corpo. A palavra de Deus fala que nós devemos congregar. Nós não devemos fazer como o costume de muitos, fugir da casa de Deus, mas chegar a Deus, congregar, ter um tempo de oração, ter um tempo de consagração, ter um tempo de descanso diante de Deus. O próximo, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Olha, e o pessoal dormiu, repetindo as mesmas palavras. Lembra que ele falou agora mesmo? Passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. O próximo, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dorme? E repousais? Eis que é chegado a hora. Oh, que hora é essa? A hora que Jesus vai te chamar, irmão. Ele vai falar em cima da hora. É agora, levanta e vamos. Estejamos preparados. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. A palavra de Deus fala que vai chegar um tempo que Satanás vai dominar. E quem ficar aqui, irmão, vai ficar sobre esse domínio. O próximo.
Levantai-vos, vamos. Olha que legal. Ei, chega de dormir, chega de ficar sentado. Vamos. Vamos em frente. Vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos orar na nossa casa. Vamos ter uma vida de santidade. Vamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Ah, mas eu estou cheio de tantas atividades. Essa atividade não vai levar você para a salvação, não. É melhor nós termos um tempo com Deus. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Sempre vai ter um traidor para querer tirar a nossa paz. Que nós sejamos um homem e mulher de oração. Eu preguei aqui outro dia sobre ser embaixador de Cristo. O embaixador, ele responde pelo país, daquele local onde ele está. É alguns quarteirão. O país daquela terra não pode invadir, ele sem ordem do embaixador. Jesus me chamou e chamou você para ser embaixador aqui na terra. Aleluia. E nós começamos, a área que nós começamos a trabalhar é a nossa casa. Nossa casa é a sede da embaixada. A nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade é a nossa embaixada. É onde nós vamos dar a ordem. E o reino das trevas não vai entrar. Porque ele está proibido. Nós estamos legal diante de Deus. E o que nós pedimos em oração, assim será feito. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos estar ceando agora. Ah, pastor, essa palavra, ela não fechou na Santa Ceia. Não é esse o propósito. O propósito é a oração. É a preparação. A Santa Ceia foi só um recado. Foi só os últimos ajustes. Porque à frente viria a prisão de Jesus. Viria as chibatadas. Viria a negação de Pedro. A traição de Judas. Pedro e Judas, os dois traíram Jesus. Sabe qual a diferença? É que Judas, ele teve muito remorso. Por isso que ele foi para o inferno. Mas Pedro, ele se arrependeu. Por isso ele está com Cristo. Por isso que lá no final, Jesus falou: Pedro, você me ama? Eu te amo. Então você apacenta minhas ovelhas. Porque você passou na prova. Irmãos, andar com Cristo é você ser aprovado no vestibular todos os dias. Glória a Deus. Fica com essa palavra. Aleluia. Mas saiba que a palavra de Deus fala sobre a Santa Ceia. Sobre o projeto de Deus. Sobre aquilo que Ele programou antes da sua crucificação. Antes de acontecer a traição, a prisão, a chibatada, a coroa de espinho, carregar a cruz, ser colocado na cruz. Essa seria a primeira etapa. Ele sofrendo, não por ele, mas por você. Naquele momento ele estava comprando a sua vida de volta. Naquele momento ele estava dizendo: olha, a vida dos meus filhos vale mais do que a minha vida. Então eu dou a minha vida em favor da vida. E naquele momento ele falou: pode fazer o que vocês quiserem. É isso que vocês querem? Então pode fazer. Quer me prender? Pode prender. Ô Pedro, ei, não corta a orelha do coitadinho não. Ele foi só mandado. Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado e colocou de novo no local. Jesus sendo traído, sendo preso e realizando milagres. Ele estava preparando a nossa salvação. Sabe quando ele saiu do túmulo?
estava comemorando a sua salvação. E olha o que ele falou: vai e avisa os meus irmãos que eu estou indo na frente deles. Mas o que ele tinha falado lá atrás? Eu vou preparar a morada. Se eu não for, o Consolador não vem. Então, meu irmão, que esta noite nós possamos verdadeiramente